O milionário fica surpreso ao descobrir que seu filho foi salvo por uma mendiga negra. A cidade pulsava sob as luzes fanfarronas das avenidas. Fernando Vasconcelos, um empresário de sucesso, se destacava em meio ao caos urbano. Seus olhos, normalmente tão afiados e decididos, carregavam a sombra da angústia. Há anos, sua vida era marcada pela dor insuportável da perda de Lucas, seu filho sequestrado. Tudo parecia perfeito em sua vida. Sonhos realizados. Uma fortuna extraordinária. Mas sempre faltava algo. E essa falta era um nó que nunca se desfez. Ao invés de se afundar em lágrimas, ele decidiu que deveria fazer algo diferente. Com a dor sempre pulsando em seu peito, começou a se envolver com causas sociais, tentando aliviar a dor que o consumia. Era como se, ao ajudar os outros, ele pudesse encontrar um pingo de paz. Em um abrigo no centro da cidade, enquanto distribuía alimentos e conversava com os moradores, algo extraordinário aconteceu. Foi quando Maria Helena, uma mãe... "Senhor, eu encontrei algo", disse, segurando um garoto nos braços. O pequeno Lucas, apenas um nome comum e inocente, não tinha ideia do turbilhão emocional que causaria. O garoto, com olhos grandes e expressivos, se aninhava em Maria como se fosse seu próprio filho. E essa conexão entre eles só aumentava. Sem saber que aquele menino poderia ser seu neto, Fernando ficou intrigado. A história de Maria, uma mendiga generosa, era das mais curiosas. Ela havia encontrado Lucas abandonado na mata, uma verdadeira joia perdida em um mundo tão cruel. Mas os segredos que permeavam essa conexão já se alinhavam nas sombras. Augusto, irmão de Fernando, estava envolvido diretamente no sequestro do menino. A traição pulsava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Conforme as vidas de Fernando e Maria se cruzavam, um desencontro inesperado brindou o destino com um toque de ironia. Fernando enxerga o menino pela primeira vez. A princípio, avassala. Enquanto Maria e Fernando lutam com suas angústias, o que mais os une se torna quase palpável. Ao mesmo tempo, segredos familiares começam a emergir, revelando um alinhamento que parece ter sido traçado por mãos invisíveis. A tensão aumentava. A cada nova revelação, Maria se via entrelaçada em um jogo de forças que não compreendia completamente. E Fernando se sentia dividido entre o amor por um filho que nunca conheceu e o peso da culpa sanguínea. Quando finalmente seus olhares se cruzam, a sala do abrigo parece congelar. O ar é cortante, o silêncio ensurdecedor. E enquanto eles se observam, a verdade se aproxima. O que acontece se Lucas não é apenas uma criança inocente abandonada, mas a chave para desvendar um passado cheio de traição e segredos obscuros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí em... E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhares de Fernando e Maria se cruzaram, e o ar ao redor parecia estar carregado de eletricidade. Um momento de tensão suspenso, onde o passado e o presente se encontraram de uma forma que ninguém poderia prever. Mas antes que a verdade pudesse se revelar, um grito cortou o silêncio como uma facada. "Ferdinando,
Uma voz feminina sobressaiu da multidão e todos se viraram. Era Patrícia, a esposa de Augusto. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados, como se tivesse apenas visto um fantasma. Ela se precipitava em direção a eles, a respiração ofegante, a expressão entre o temor e a desesperança. Você precisa saber. É urgente. Maria recuou um passo, segurando Lucas mais firme em seus braços. Fernando estava paralisado, confuso, tentando conectar os pontos. O que Patrícia tinha a dizer? O que havia de tão urgente que poderia mudar tudo? Patrícia chegou, a mão trêmula apontando para Maria. Você não pode confundir o menino. Ele não é o que você pensa. As palavras dela ecoaram no ambiente e a tensão aumentou. Fernando sentiu um nó na garganta, a angústia crescente. O que você quer dizer? Ele insistiu, a voz tremendo. Lucas não é apenas uma criança perdida. A afirmação dela tinha o peso de uma domba. Ele é parte da nossa família, Fernando. E mais, tem alguém que o deseja de volta. Nesse momento, um novo personagem surgiu. Um homem alto, vestindo um terno escuro, se aproximou, como uma sombra ameaçadora. Seus olhos frios exploraram o abrigo, e seu olhar, ao pousar em Maria, fez seu coração acelerar. Eu sou Ricardo, o advogado da família. Venho buscar a criança. O ar ficou pesado. Fernando e Patrícia trocaram olhares incrédulos. O que a família de 4 foi procurar no abrigo de mendigos? Maria, sentindo-se exposta, ergueu a cabeça. Ele é só um menino. O que você quer com ele? Ricardo sorriu, mas não era um sorriso confortante. Lucas não é adotado. Ele é seu verdadeiro herdeiro. E você, Maria, deve entender que não pode protegê-lo. Há forças muito maiores em jogo. A revelação deslizou para Fernando como um tsunami. Ele não apenas havia perdido um filho, mas também estava prestes a ser atirado em uma guerra familiar. E enquanto os rostos se tornavam um borrão ao seu redor, ele percebeu que Maria estava mais interligada na história do que ele havia imaginado. Patrícia, o que você sabe? O que você não me contou? Fernando gritou, a frustração borbulhando. Mas Patrícia, agora em lágrimas, deu um passo para trás. Eu não sabia que estava tão próximo. Meu irmão Augusto, ele havia atacado você. O choque a deixou vacilando e o mundo começou a girar. Imagens de infância de Fernando, risos compartilhados, planos de um futuro promissor. Agora tudo fazia parte de uma teia de mentiras. A sala estava cheia de murmúrios. Outros moradores do abrigo observavam, alguns em choque, outros curiosos, como se estivessem assistindo a um filme de terror se desenrolar diante deles. Lucas, em seus braços, não compreendia nada. Um menino inocente no meio de um vendaval de traições e segredos. Eu não deixarei que levem meu neto, Fernando disparou, um rosnado primal em sua voz. Ele sabia que precisava proteger Lucas a qualquer custo. A verdade estava mais próxima, mas o que essa verdade significaria? E se o que ele pensava que sabia fosse só uma fração de um quebra-cabeça muito mais complexo e sombrio? Enquanto os olhares se intensificavam e os segredos ameaçavam estourar como uma bomba, um último grito foi ouvido no fundo da sala. É hora de vocês conhecerem o verdadeiro culpado. Era Augusto, sua presença como um trovão, e na frente de todos, a revelação prometia abalar as fundações desse mundo já tão frágil. O que mais estava escondido?
A verdade estava mais perto do que nunca, mas seu desfecho parecia mais distante do que alguma vez poderia imaginar. Augusto apareceu na entrada do abrigo como um fantasma, sua presença gerando arrepios na sala. O ar cessou como se o tempo fosse interrompido, e todos os olhos fitaram o homem que há tanto tempo permanecia na só. Maria segurou Lucas mais próximo. O coração de Fernando pulsava forte, sua mente turbinada por perguntas. O que você tem a dizer, Augusto? A voz dele saiu mais firme do que ele se sentia. Com um movimento brusco, Augusto ergueu as mãos, pedindo calma, mas seu olhar era uma tormenta. A verdade está mais próxima do que vocês imaginam. Ele respirou fundo e continuou. Eu não fui o único envolvido no sequestro. Existe alguém mais. Alguém que nunca deveria ter se envolvido. A sala encheu-se de murmúrios. Patrícia, a esposa de Augusto, abria a boca, mas as palavras não saíam. O que você quer dizer? Fernando recuou um passo, seu coração batendo como um tambor. Ele percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. Mas antes que Augusto pudesse se aprofundar, um barulho estrondoso ecoou do fundo do abrigo. A porta arrebentou e um grupo de homens armados invadiu o local. As expressões de surpresa tornaram-se medo. Onde está a criança? Gritou um dos homens, com a voz como aço. O olhar de Fernando se fixou naquelas figuras ameaçadoras. Não deixem eles levar meu neto! Uma fúria ancestral desabrochou dentro dele. Mas antes que pudesse agir, Maria deu um passo à frente, colocando-se entre os homens e Lucas. Vocês não vão machucar ele. Sua voz era firme, e a determinação em seu olhar brilhava como uma chama. No entanto, mesmo enquanto falava, Fernando sentiu um frio na espinha. O que ela sabia sobre isso? Retire-se! Um dos homens avançou, empurrando-a. E foi nesse momento, no caos, que a verdade explodiu. Lucas gritou, mas não foi só por medo. Havia algo em sua voz, algo de tristeza e, surpreendentemente, de conhecimento. Eu sabia, eu sempre soube. O queixo de Lucas tremeu. A afeição de Maria por ele era feroz, mas havia uma dor reveladora no garoto. Maria, me deixe ir com eles. Eu sou uma parte deles, completou a criança. O mundo pareceu parar. Fernando, incrédulo, olhou para Maria, que estava paralisada, olhos arregalados. O que você está dizendo, Lucas? Você é meu avô, certo? Mas eu não posso ficar aqui. Os olhares se cravaram em Fernando como lanças. O menino falava com uma certeza assustadora. O que significava tudo isso? Augusto, testemunhando aquela cena, pareceu reviver um pesadelo. Não é só a culpa que me devora, mas também... Mais! Seus olhos se fixaram em Patrícia. A verdade que você guardou, Patrícia. Instantaneamente, as peças do quebra-cabeça se uniram. Patrícia, a esposa inocente, agora parecía un personaje enredado en tramas sombrías. Augusto, no fale eso. Y, en cuanto el caos se intensificaba, Lucas fue puchado para ver todos homens. Él sabe más de lo que pensa. Patrícia murmuró, su voz cheia de lágrimas. Nos temos que protegerlo, mesmo que isso signifique expor segredos que nunca fueron para ser vistos. Un grito de desespero ecoó, y a sala estaba à beira do colapso. As palavras de Lucas ressoavam, tan extrañas quanto devastadoras. Eu não sou uma criança perdida. Eu sou a resposta para tudo isso.
Seu olhar se fixou em Fernando, que estava apavorado, sem reconhecer a dor que agora emanava del garoto. E, enquanto todo aquele turbilhão se desenrolava, Fernando percebeu que a verdade, uma verdade que ele nem sabia que procurava, estava prestes a ser desvelada. Mas quem realmente era Lucas? O que Patrícia sabia? E, acima de tudo, por que alguém tão inocente estava preso em uma rede de traições tão profunda? O tempo se acelerava e o caos no abrigo tornava-se uma tempestade. Enquanto os gritos e o barulho de sirene se aproximavam, lá no fundo, Fernando sentiu que tudo poderia mudar em um instante. Uma última revelação pairava no ar, esperando para explodir e deixar todos em estado de choque. O mundo parecia ter parado no instante em que Lucas falou. As palavras dele reverberaram no ar como um eco distante, e todos na sala prenderam a respiração. O choque era palpável. Eu sou uma parte deles, repetiu a criança, e as palmas de Maria começaram a suar. Fernando olhava fixamente para o menino, a confusão misturada com o horror. O que você quer dizer com isso, Lucas? Sua voz tremia, cheia de desespero e desentendimento, mas Lucas apenas confirmou com um aceno, os olhos grandes como se carregassem um segredo muito maior. E enquanto a sala fervia em murmúrios de incredulidade, as portas do abrigo se abriram com um estrondo. 2 homens bem vestidos, provavelmente advogados, entraram apressados, suas silhuetas dominando a entrada. Foi aqui que encontramos, não é? Um deles disse, apontando direto para Lucas. O herdeiro da fortuna! As palavras deles eram como facadas. O olhar de Fernando se fixou neles. O que vocês estão falando? Ele gritou, a fúria fervendo dentro dele. Patrícia, por sua vez, estava gelada, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Herdeiro? De quem? Os homens trocaram sorrisos cúmplices. Do senhor Alberto Vasconcelos, o verdadeiro pai de Lucas, esclareceu o homem mais velho. As palavras atingiram todos como um raio. Fernando ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se juntar. Mas o que significava isso? Alberto, meu pai! A incredulidade na voz de Fernando denunciava um choque profundo. Ele sabia que seu pai tinha muitos segredos. Mas isso estava além de sua imaginação. Maria olhou para Fernando com uma expressão de medo e desamparo. Ele é seu filho biológico? O pânico reverberava em sua voz, mas algo em Fernando se agitava. Ele jamais havia se sentido tão dividido. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Sim, respondeu o homem mais jovem, um brilho de satisfação nos olhos. Se vocês não sabiam, Lucas é o herdeiro da fortuna que sempre foi deixada para os filhos de Alberto. E sendo assim, temos ordens para levá-lo com a gente. O ar ficou pesado com a ameaça. Não! Ele não pode ir! Gritou Maria, agora em defesa do menino, o instinto maternal queimando em seu coração. Lucas é só uma criança. Ele não pertence a vocês. Mas enquanto essa cena se desenrolava, uma reviravolta ainda mais impactante tomou forma. Augusto, até então medicalizado na sua própria dor, deu um passo à frente. O olhar dele estava carregado de um ressentimento profundo. É isso que vocês fazem? Levar as crianças em busca de uma fortuna? Ele estava furioso. E com um grito, acrescentou: Lucas não é só um filho de Alberto. Ele é meu irmão. O silêncio que se seguiu
foi ensurdecedor. Todos prenderam a respiração. As revelações estavam caindo como dominós. Se Lucas era realmente irmão de Augusto, isso mudava tudo. Como você pode ser tão egoísta? Patrícia esbravejou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mais uma camada do seu mundo foi despedaçada. Cada olhar na sala se direcionava para Lucas, enquanto a verdade se torcia em uma rede dolorosa. Ninguém sabia em quem realmente confiar. Que significava essa família dividida? Lucas, quem é você realmente? Fernando começou, a voz cheia de desespero. Ele estava tentando conectar os pontos, encontrar alguma lógica. Mas a confusão tomava conta dele. E no meio de tudo isso, uma porta lateral se abriu. Uma mulher, desconhecida para todos, entrou em cena. Seus olhos eram frios, mas havia um brilho decidido neles. Eu sou Maria Clara, e a verdade sobre Lucas vai abalar essa família mais do que você imaginam. What it did to continue a... Algo mudou. O próprio abrigo tremeu, como se o universo estivesse prestes a desabar. Gritos ecoaram do lado de fora, e a realidade começou a perverter. O que mais havia na história dessa criança? O que mais poderia mudar? A sala estava em silêncio, os olhos todos voltados para a mulher misteriosa. A tensão no ar era eletricamente carregada, como se uma tempestade se aproximasse. Todos esperavam, a expectativa misturada a um medo imenso. E, no fundo, a única certeza que tinham era que nada permaneceria igual. A verdade logo se revelaria, mas a que custo? A sala estava carregada de tensão, e todos olhavam para Maria Clara, a mulher misteriosa que entrou como um vendaval. Seu olhar penetrante parecia saber mais do que todos ali. E enquanto a pressão aumentava, sua voz soou clara. Lucas não é apenas o herdeiro. Ele é a chave para tudo isso. Porque Lucas não é só filho de Alberto. Todo mundo respirou fundo. Silêncio. Fernando sentiu o coração disparar. Do que você está falando? Maria Clara continuou com determinação. Ele é filho de Augusto e de uma mulher que vocês pensaram que estava morta. O choque pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. A mãe de Lucas, ela é Ana Vasconcelos, a irmã mais nova de Alberto. E quando ela desapareceu, vocês esqueceram dela. Mas Lucas, ele é parte de uma linha sanguínea que vai muito além do que entenderam. O olhar de Fernando era de descrença, mas logo se transformou em horror. Isso significa que Lucas é meu sobrinho, meu neto. O que isso muda? Ele estava lutando para compreender a dimensão do que estava sendo revelado. Gente, não é só isso, gritou Augusto. Suas mãos tremiam. Ana não estava morta. Ela foi sequestrada e seu corpo foi encontrado. Mas Lucas foi deixado para trás, escondido. A família fez isso para proteger a herança. Sua própria realidade estava desmoronando. As peças começaram a se mover. Patrícia estava em estado de choque. Mas o que você está dizendo, Augusto? Não pode ser verdade. Sim, é verdade. O próprio Alberto ajudou no sequestro. Mas ninguém sabe. As palavras cortaram o ar pesado. O que mais estava escondido naquele passado sombrio? Lucas estava apreensivo, os olhos fixos na discussão barulhenta que envolvia seu destino. Mas eu não quero ir com eles! Eu quero ficar com você, Maria. Sua voz era um sussurro desesperado. Ele parecia alheio ao que tudo isso significava. E nesse momento, o barulho das sirenes finalmente cortou o barulho e fez a multidão se aquietar. A porta se abriu novamente. Mais homens entraram, uniformizados. Estamos buscando a criança.
Vamos levá-lo agora! Gritaram em uníssono. As expressões de todos se tornaram aterrorizantes. Maria empurrou Lucas para trás, sua determinação estampada no rosto. Sobre meu cadáver! Mas a cena se desenrolava em um misto de gritos e caos. Fernando estava furioso. Vocês não vão levar meu neto, e ainda menos depois de descobrir tudo isso. E antes que alguém pudesse avançar, Lucas, fazendo frente a tudo isso, levantou as mãos. Ele gritou com toda a força que tinha. Parem! A verdade é muito mais estranha do que vocês imaginam. O que Lucas tinha em mente? Todos os olhos se voltaram para ele, aguardando o próximo passo. E enquanto o silêncio se abatia novamente, uma sombra de incerteza pairava sobre todos. A porta dos segredos estava se abrindo, e o que estava por trás dela poderia consumir todos ali. O que mais poderia ter sido escondido sobre a verdade de Lucas? E quem mais estava envolvido nessa trama? O suspense tomava conta, e todos ali sentiram que aconteceria a seguir tudo. O que Lucas tinha em mente? Todos os olhares se voltaram para ele, aguardando o próximo passo. O silêncio era quase insuportável, até que o garoto começou a falar. Palavras saindo como se ele estivesse carregando uma verdade pesada. Eu não sou só Lucas. Eu sou o verdadeiro herdeiro da fortuna Vasconcelos. E tem mais. O gás de todos os presentes se esgotou. O que ele disse? Fernando engoliu seco, quase caindo para trás. O que você quer dizer com isso, menino? Sua voz estava tensa, um nó na garganta quase o sufocando. Lucas respirou fundo, encontrando coragem nas vozes que o apoiavam. Tem um segredo que começou muito antes de eu nascer. Eu sou filho de Alberto e de sua amante, a mesma mulher que vocês acham que está morta. A verdade é que eu não sou apenas o neto de Fernando, sou o filho ilegítimo do patriarca. Um burburinho começou na sala. As expressões estavam congeladas entre a incredulidade e o horror. Isso era uma bomba. A revelação detonava todas as certezas que tinham sobre quem eram e de onde vinham. Fernando olhou para Maria, que estava paralisada. O que isso significava? O que mais ele não sabia? A amante de Alberto? Mas como isso é possível? Patrícia gritou. Suas mãos tremiam enquanto se apoiava na parede. Ela nunca imaginou que todo aquele drama familiar estivesse relacionado ao que Lucas estava revelando. Era para ele ter morrido junto com a sua mãe. Mas eu fui protegido. Eles me esconderam, e eu cresci longe do poder e da grandeza da família Vasconcelos. Lucas, fiquem onde estão! Estamos aqui para prender os envolvidos no sequestro de Lucas Vasconcelos. Um dos oficiais gritou, sua voz firme e autoritária. A sala explodiu em caos. Fernando olhou para Maria, confuso e desolado. O que era real? Ele estava cercado por segredos e mentiras, e agora a polícia estava envolvida. Lucas, percebendo o alvoroço, segurou a mão de Maria com força. Por favor, eu não quero ir embora. Não quero ser separado de vocês. Sua voz era um misto de medo e desespero. Os oficiais avançaram, ignorando os gritos dos demais. Vamos, Lucas! É hora de você ir com a gente. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Precisamos entender. A pressão aumentou e Fernando sentiu a adrenalina correr nas veias. O que poderia fazer? E nesse momento de desespero e confusão, a mulher misteriosa Maria Clara deu um passo à frente. Esperem! Ela gritou, e a sala silenciou instantaneamente. Tenho um documento que pode mudar tudo. Lucas não é apenas uma peça nesse jogo. Ele
é o guia de uma fortuna perdida. O que vocês querem de verdade está aqui. E com isso, puxou um papel de seu bolso, segurando-o acima da cabeça. O coração de todos disparou. O que poderia estar escrito ali? A sala estava em chamas. A tensão quase pulsava no ar. A verdade estava prestes a ser revelada, e todos sentiram que o próximo movimento de Maria Clara poderia transformar tudo novamente. Com a respiração presa, Fernando teve um pressentimento inquietante. O que mais essa mulher estava escondendo? O que aquele documentava significaria? Várias dúvidas começaram a ressoar em sua mente, à medida que ele se perguntava até onde a verdade poderia ir. O que mais estaria por trás daquela intrincada rede de segredos e traições? E o que, afinal, seria do pequeno Lucas quando tudo se desmascarasse? A sala estava carregada de tensão e todos olhavam para Maria Clara, a mulher misteriosa que entrou como um vendaval. Seu olhar penetrante parecia saber mais do que todos ali. E enquanto a pressão aumentava, sua voz soou clara. Lucas não é apenas o herdeiro, ele é a chave para tudo isso. Porque Lucas não é só filho de Alberto. Um murmúrio percorreu a sala, enquanto os rostos se contorciam em incredulidade. No que você está falando? Fernando disparou, cada palavra arrastada por uma onda de ansiedade. Maria Clara prosseguiu, seu tom firme. Ele é filho de Augusto e de uma mulher que vocês pensaram que estava morta. O ar ficou pesado e a confusão parecia aumentar. Fernando segurou a cabeça, seu mundo desmoronando a cada segunda. A mãe de Lucas é Ana Vasconcelos, a irmã mais nova de Alberto. Quando ela desapareceu, vocês a deixaram de lado. Mas Lucas, ele é parte de uma linha sanguínea que vai muito além do que vocês entendem. A revelação era como um raio, atingindo todos ali. Patrícia estava paralisada, sem palavras. Você está dizendo que Ana não está morta? O desespero em seu tom era claro, e todos os olhares se voltaram para Augusto. Augusto, visivelmente afetado, franziu a testa. Ana foi sequestrada. Eu pensei que tivesse morta. Sua voz tremia, a dor quase insuportável. E então, antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. A porta principal explodiu e homens encapuzados irromperam, suas armas em punho. Gritos instantâneos se espalharam pela sala. Onde está a criança? Um deles gritou, o olhar selvagem e ameaçador. Fernando ficou paralisado por um segundo, seus instintos gritando. Não deixem que o levem. O desespero ecoava em cada palavra sua. Maria, em um ato impulsivo, empurrou Lucas para trás. Mas os homens eram muitos, e a pressão estava aumentando. Lucas, não! Maria gritou, com lágrimas brotando em seus olhos. E enquanto os homens avançavam, Lucas, em um rasgo de destreza, pulou à frente, levantando as mãos. Parem! A verdade é mais complicada do que vocês pensam. O silêncio cortante caiu. Os invasores pararam, meio perplexos. O que você quer dizer com isso, garoto? Um dos capangas indagou, cautiously taking a step forward. Lucas respirou fundo e, com um tremor na voz, começou a falar. Eu não sou só Lucas. Eu sou o verdadeiro herdeiro da fortuna Vasconcelos. E tem mais. Ele hesitou, olhares fixados nele como se ele fosse uma incerteza. Fernando olhou com incredulidade. O que você está dizendo, filho? Que herança?
Sua mente estava uma batalha de perguntas, enquanto Maria, segurando Lucas, sentiu o coração acelerar. E então, Lucas completou. Eu sou filho de Alberto, mas também de uma mulher que vocês pensaram que era só uma amante. O baque foi palpável. O choque e as revelações começaram a assombrar a sala como trovão. Quem é essa mulher? Patrícia quase gritou, a agitação dominando suas feições. A atmosfera era elétrica, mas antes que Lucas pudesse responder, uma nova figura entrou pela porta, trazendo um vento de desespero. Era Ana, a mulher que todos pensavam estar morta, com um olhar cansado e marcado pelas dores que carregava. Parem tudo! Eu sou a mãe de Lucas! Estou aqui para reivindicá-lo! O grito dela reverberou pela sala, fazendo o que já parecia uma realidade insuportável explodir em pedaços. Fernando, que sempre acreditara ter perdido tudo, agora sentia o peso do mundo em seus ombros. Ana, você está viva? A incredulidade tomava conta, um fio de esperança misturado a uma tempestade de emoções. Lucas olhava para a mãe, os olhos arregalados. Mãe, mas como? Por que você não voltou antes? Ana olhou para Fernando, lágrimas nos olhos. Por que eu não podia? Havia riscos demais. Eu precisava garantir que você estivesse seguro. A sala parecia girar enquanto segredos explodiam, o que agora significava essa reviravolta. A verdadeira história da família Vasconcelos estava apenas começando a se desenrolar, e a tensão em cada rosto mostrava que nada seria como antes. O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma devastadora, trazendo à tona mais perguntas do que respostas, enquanto todos ali sabiam que cada uma delas poderia ditar o futuro de cada um deles. E, no meio de todo o caos e confusão, um eco ressoava. A verdade poderia destruir ou libertar. A sala estava em um tumulto, e as palavras de Ana reverberaram como um trovão. Eu sou a mãe de Lucas. Estou aqui para reivindicá-lo. O choque cultivava uma tensão palpável. As emoções estavam à flor da pele. Fernando observava Ana, atônito. Seria realmente possível que tudo aquilo estivesse acontecendo? E Lucas, com os olhos arregalados, mal conseguia compreender o que sua mãe estava dizendo. O suspense sufocava a atmosfera, apenas interrompido pelo eco distante de sirenes que se aproximavam. Você não pode estar aqui! Patrícia, a esposa de Augusto, gritou, a incredulidade manchando seus olhos. Todos pensavam que você estava morta. O que mais você escondeu de nós? Havia uma mistura de alívio e traição em suas palavras. Eu não posso falar agora. É perigoso. Ana respondeu, seu olhar cortando o ar como uma faca. Mas preciso que você acredite em mim. Nesse momento, os homens armados, antes silenciosos, trocaram olhares nervosos. O clima no abrigo mudou. A tensão se solidificava. Parem tudo! Estamos aqui para levar Lucas. Um dos capangas insistiu em um tom autoritário. Vocês não vão levar meu filho! Ana gritou, um fogo crescente na voz. Maria, ainda segurando Lucas, estava atônita, mas a determinação floresceu em seu interior. Ele é só uma criança! Vocês não podem fazer isso! Mas com um movimento abrupto, um dos homens avançou, e a situação pareceu atingir um ponto crítico. Em um instante, tudo virou de ponta cabeça. Parem! Gritou Lucas, os olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Ele parecia mais forte, mais confiante. Eu sei o que vocês estão procurando, mas não vão encontrar aqui. Eu sou mais do que vocês pensam.
Nesse momento, a porta do abrigo se abriu com um estrondo e todos se voltaram. Uma figura familiar surgiu. Era Augusto, mas não parecia o mesmo. Seus olhos estavam cheios de um fervor desconhecido. Ele usava uma expressão de quem carregava uma verdade inabalável. "Lucas, escute!" gritou Augusto, a voz tremendo. "A verdade é mais complexa do que todos nós imaginamos. Eu não sou seu irmão, sou seu pai!" As palavras explodiram como uma bomba, e o impacto reverberou por toda a sala. Todos ficaram em silêncio, os olhares cravados em Augusto. Como assim ele era o pai de Lucas? Aquele menino que havia sido chamado de neto por Fernando? "Não, isso não faz sentido!" Fernando exclamou, batendo a mão na mesa com força. "Você não pode ser! O que você está dizendo? Você estava envolvido com o sequestro. Como pode ser o pai?" "Porque eu fui enganado!" Augusto gritou de volta, sua expressão se contorcendo de dor. "Fui manipulado como todos vocês. Ana estava viva e nos mantiveram afastados. Mas não tenho certeza se isso era uma proteção ou uma maldição." Os murmúrios aumentaram e uma onda de confusão substituiu a tensão. Lucas, percebendo o espaço ao seu redor, segurou a mão de Maria. "O que isso significa? Eu sou filho de... Espera, então Ana é minha mãe e Augusto é meu pai?" As conexões estavam se torcendo enquanto tudo parecia se desdobrar. O burburinho da sala aumentava e a tensão explodia. Mas, subitamente, uma voz trouxe um novo clima. "Parem tudo! O que está acontecendo aqui?" Uma mulher, mais uma vez desconhecida, entrou. Seus olhos eram gelados e cheios de determinação. "Eu sou Luísa, advogada de Alberto, e vocês têm que saber a verdade. O que se esconde nesta família pode ser mais letal do que conseguem imaginar." A sala ficou em choque novamente. O que Luísa tinha a dizer? Que novos segredos ela revelaria? Havia um peso nas suas palavras, algo que todos sentiam quase fisicamente. A verdade parecia ter se tornado uma trama mortal. O que mais escondiam sobre o passado? Os relacionamentos estavam prestes a ser reconsiderados. E a revelação de Luísa poderia devastar mais vidas do que já haviam sido afetadas. A tensão era insuportável. Cada pessoa estava em um beco sem saída emocional, e enquanto Luísa começava a abrir a boca para falar, um grito cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?" E a sala parecia esperar por respostas. Mas, na realidade, todos sabiam que o que estava por vir era ainda mais aterrorizante. A verdade estava prestes a transbordar, e já não havia como voltar atrás. A sala estava em um tumulto, e as palavras de Ana reverberaram como um trovão. "Eu sou a mãe de Lucas! Estou aqui para reivindicá-lo!" O choque cultivava uma tensão palpável. As emoções estavam à flor da pele. Fernando observava Ana atônito. Seria realmente possível que tudo aquilo estivesse acontecendo? E Lucas, com os olhos arregalados, mal conseguia compreender o que sua mãe estava dizendo. O suspense sufocava a atmosfera, apenas interrompido pelo eco distante de sirenes que se aproximavam. "Você não pode estar aqui!" Patrícia, a esposa de Augusto, gritou, a incredulidade manchando seus olhos. "Todos pensavam que você estava morta! O que mais você escondeu de nós?" Havia uma mistura de alívio e traição em suas palavras. "Eu não posso falar agora, é perigoso." Ana respondeu, seu olhar cortando o ar como uma faca. "Mas preciso que você acredite em mim." Nesse momento, os homens armados antisilenciosos
trocaram olhares nervosos. O clima no abrigo mudou. A tensão se solidificava. Parem tudo! Estamos aqui para levar Lucas! Um dos capangas insistiu, em um tom autoritário. Vocês não vão levar meu filho! Ana gritou, um fogo crescente na voz. Maria, ainda segurando Lucas, estava atônita, mas a determinação floresceu em seu interior. Ele é só uma criança! Vocês não podem fazer isso! Mas com um movimento abrupto, um dos homens avançou e a situação pareceu atingir um ponto crítico. Um grito ecoou, não de um dos homens, mas de Lucas. Parem! A verdade é mais complicada do que vocês pensam. O silêncio cortante caiu. Os invasores pararam, perplexos. O que você quer dizer com isso, garoto? Um dos capangas indagou, cauteloso, dando um passo à frente. Lucas respirou fundo e, com um tremor na voz, começou a falar. Eu não sou só Lucas. Eu sou o verdadeiro herdeiro da fortuna Vasconcelos. E tem mais. O olhar de todos se fixou nele. Um mix de choque e curiosidade. O que ele estava prestes a revelar era algo que todos aguardavam com medo. Então, quem é o pai dele, depois de tudo? Patrícia questionou, sua voz tremendo, enquanto todos tentavam fazer sentido da confusão. Lucas hesitou, mas antes que pudesse responder, Augusto, completamente fora de si, interrompeu. Agora não é o momento. Ele estava tenso, a respiração pesada. Mas esse momento não foi o que todos esperavam. Quando Lucas levantou a mão, o ambiente pareceu congelar. Eu sou filho de Alberto e também de outra pessoa. Uma mulher que estava com ele antes de minha mãe, ele revelou, deixando todos em choque. A sala estava em silêncio, e os homens armados, agora, pareciam mais atentos. Como assim? Deles perguntou, quase absurdo. Sim. Lucas continuou, os olhos brilhando. Minha mãe tinha uma irmã que todos acreditavam estar morta, mas ela não estava. Minha avó, na verdade, ela está viva e escondida. Como um voo que muda de direção, todos tiveram que lidar com essa nova vertente do que sabiam. O quê? Isso não pode ser verdade! Os gritos começaram a ecoar pela sala. Os rostos se contorceram em descrença e Patrícia quase desmaiou. Se isso for verdade, então tudo o que sabemos está errado. Precisamos prender Lucas! Um dos capangas gritou, a adrenalina crescendo na sala, mas os rostos de todos já começavam a se contorcer em confusão. Mas antes que alguém pudesse agir, uma nova figura entrou pela porta. Uma mulher desconhecida para todos, mas com uma expressão familiar. Parem tudo! Eu sou Luísa, advogada do Sr. Alberto, e vocês têm que saber a verdade. O que se esconde nessa família pode ser mais letal do que conseguem imaginar. A sala estava em choque novamente. O impacto das últimas revelações deixou um espaço vazio. Uma sensação de que a verdade estava de fato, mais próxima, mas ainda invisível. O que você sabe? O que mais não nos foi dito? Fernando questionou, o desespero em sua voz. Luísa respirou fundo e começou a falar, seus olhos fixos em cada um deles. A verdade é que Alberto não apenas se envolveu em traições. Ele fez um pacto com pessoas que vocês não fazem ideia de quem sejam. O que ele escondeu sobre a origem de Lucas vai além do que todos acreditam, e isso poderia destruir todos vocês. A sala estava tão tensa que parecia que alguém poderia gritar a qualquer momento. Fernando sentiu o estômago revirar. Sobre que pacto você está falando? Sobre a vida de Ana e a vida de Lucas. Eles não estão a salvo. Vocês terão que fazer uma escolha. Continuar essa luta
ou unir forças contra quem realmente controla essa história, Luísa anunciou, seus olhos passando de pessoa a pessoa, como se estivesse pesando o impacto de suas palavras. A multidão estava agitada, os murmúrios ecoando pelas paredes. E enquanto isso, o silêncio de Lucas revelou mais do que qualquer grito ou súplica. O que mais estava escondido? O que significavam essas novas alianças e segredos? A tensão quase elétrica fez com que todos sentissem que o próximo movimento poderia ser o mais crucial de suas vidas. E então, a sala voltou a tremer quando, de repente, a porta atrás de Ana se abriu de novo e entrou um grupo de homens encapuzados, armados e com uma aparência ameaçadora. O que está acontecendo aqui? O líder do grupo gritou, fazendo todos se virarem. O pânico voltou a tomar conta do ambiente. E a verdade estava prestes a se esgueirar entre realidades tortuosas. O que mais seria revelado nesta intrincada teia de segredos? O clima no abrigo estava tenso. Os rostos se viravam, os murmúrios cresciam e a verdade estava prestes a desmoronar. "Parem, por favor!" Lucas gritou, sua voz soando mais forte que o barulho que cercava a sala. Eu sou o verdadeiro herdeiro da fortuna Vasconcelos. E eu preciso de todos vocês para me proteger. Ele olhava nos olhos de cada pessoa, um misto de confiança e medo. As armas dos homens encapuzados tremiam levemente. Isso era o que eles não esperavam. Augusto hesitava, o coração batendo forte. "Lucas, você não tem ideia do que isso pode acarretar. Você não sabe o que eles podem fazer conosco." Ele estava em conflito. A dor visível, mas havia uma determinação inegável em sua postura. Nesse momento, Ana deu um passo à frente, determinando a atenção de todos. Se Alberto fez um pacto para nos separar, não podemos deixá-lo triunfar. Precisamos nos unir. Vamos expor esses segredos. Os olhos dela brilhavam com determinação, e uma razão que não era mais só sobre ela, mas sobre o futuro de todos ali. Luísa, a advogada, fez um movimento rápido. "Temos que sair agora! Esses homens não estão aqui apenas para levar Lucas. Estão aqui para apagar tudo o que representa essa conexão. Se eles descobrirem o que sabemos, estaremos em perigo." O desespero começou a se espalhar como fogo, mas havia uma chama de esperança no meio disso. E então o líder dos encapuzados avançou, batendo os pés firmemente no chão. "Não precisamos de palavras. Entreguem a criança. Eu não sou apenas um objeto de valor. A minha vida é mais do que isso. Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai e tenho uma família que precisa me ouvir." Sua voz ecoou como um grito de guerra. Aqueles que observavam mal podiam conter as lágrimas. Todos estavam em um beco sem saída, mas aquele garoto, com sua bravura, estava iluminando o caminho. Os homens armados hesitaram, suas expressões revelando dúvidas. "Inacreditável! Vamos enfrentá-los!" Patrícia exclamou, avançando, à frente de todos. "Não deixem que o medo controle nossas vidas. Não agora." As palavras dela ressoaram na sala, e um a um, todos se rebelaram contra a rendição. O clima começou a mudar. Ana, Patrícia, Fernando, Augusto, todos unidos em um só grito. "Por Lucas!" Era um clamor desesperado, mas poderoso. E nesse instante uma onda de força atravessou a sala. Os capangas começaram a fraquejar, e antes que pudessem reagir, a polícia, que estava do lado de fora, finalmente invadiu o lugar. "É dessa vez!" gritou um dos oficiais, como uma luz cortando a escuridão.
Em um piscar de olhos, a cena virou um divisor de águas. A confusão reinou e os homens armados foram cercados. A tensão se dispersou como um sopro de alívio, enquanto os gritos se transformavam em murmúrios de alívio. "Lucas, está tudo bem agora!" Maria gritou, envolvendo o garoto em um abraço acolhedor. Ele sorriu e as lágrimas desceram pelo seu rosto. Estava livre. Com a confusão ressoando no fundo, Fernando olhou para Ana. "Foi difícil, mas juntos conseguimos. A nossa luta não foi em vão." A emoção tomava conta, e a família, finalmente reunida, parecia ter encontrado seu caminho novamente. E assim, com os capangas sendo levados e a verdade exposta, uma nova jornada se iniciava. O futuro permanecia cheio de possibilidades, mas um laço inquebrantável foi forjado naquele dia. Um testemunho da força do amor e da verdade. Mas a pergunta ainda pairava. E quem realmente controlava os segredos mais sombrios da família Vasconcelos? O que mais estava escondido? Até onde iriam para proteger um legado? Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manifeste seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho surpreendente que acabaram de ver. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. Este é o momento! Não espere nem mais um segundo. Se você é um verdadeiro fã, essa é a hora de apoiar.